Um guarda-bosques recusa-se a perder um gorila, a incrível transformação que tocou o mundo. O sol se pondo por trás das gigantescas copas das árvores da Amazônia pintava o céu de laranja e roxo, enquanto o canto dos pássaros se misturava ao murmúrio do rio. Miguel, o guarda-bosques de coração valente, observava a floresta com olhos cheios de orgulho e preocupação. Ele sentia que cada folha, cada raio de sol, cada criatura no chão da floresta estava sob sua proteção. Desde que herdou a reserva ecológica de seu avô, Miguel dedicou sua vida a defender aquele pedaço sagrado de natureza. Contudo, os sussurros sombrios de uma empreiteira estavam prestes a ameaçar a paz que ele tanto amava. Papai, o que vai acontecer com o gorila? A voz suave de sua filha Ana o puxou de seus pensamentos. O gorila, chamado Amani, era mais que um animal, era um amigo, uma conexão com um passado que Miguel se esforçava para manter vivo. O olhar inocente de Ana, cheio de esperança e curiosidade, apertava seu coração. Nada vai acontecer com o Amani, meu amor, disse Miguel, mas sua voz soou mais como um desejo do que uma promessa. Nos dias que se seguiram, rumor após rumor preenchia o vilarejo. Promessas de empregos e riqueza falavam mais alto do que o murmúrio das árvores. O sorriso de seus filhos se tornava mais escasso, enquanto os moradores pareciam atraídos pela luz brilhante do progresso, como insetos em uma lâmpada. Miguel sentiu o medo apertar sua garganta. E se eles escolhessem o dinheiro em vez da natureza? As noites eram longas e solitárias. Em meio ao silêncio, sendo apenas acompanhado pelo canto triste da floresta, Miguel buscava por coragem e maneiras de unir a comunidade. E foi aí que Amani, o gorila, fez uma aparição inesperada. Ele se aproximou de Miguel, seus grandes olhos refletiam uma compreensão profunda. Era como se Amani também sentisse a agonia da luta de Miguel. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder, deixar um like me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com os sentimentos à flor da pele, Miguel decidiu que não podia mais ignorar a situação. Os moradores começaram a se reunir, relembrando as histórias do avô dele, um lutador que se opôs à destruição da floresta antes mesmo de ele nascer. Miguel percebeu as memórias começando a despertar corações adormecidos. As vozes que antes estavam caladas agora ecoavam nas árvores, criando um coro de resistência. No entanto, no dia crucial em que os empreiteiros chegariam para oferecer a Miguel uma proposta irresistível, um caminho para a segurança financeira da sua família em troca de sua própria consciência, Amani mostrou um comportamento surpreendente. Ele bateu no peito e gritou. A força de sua presença chamou a atenção não apenas de Miguel, mas de toda a floresta. A cena foi como um facho de luz em uma noite escura, mas o dilema de Miguel se aprofundou. Aceitar a proposta poderia significar perder tudo o que amava em nome da segurança. O que essa transformação significava? Era um sinal de esperança ou um presságio de algo mais sombrio? Com essas dúvidas, Miguel olhou para o horizonte, onde as sombras da dúvida e a luz da determinação se entrelaçavam de maneira intrigante. A batalha estava apenas começando e Miguel se perguntava: o que realmente está disposto a defender em nome do amor, da vida e da dignidade? Os sons da floresta à noite ecoavam como um chamado ancestral, uma sinfonia de vida pulsante ao redor de Miguel. A presença de Amani, o gorila, estava ainda mais forte e o guarda-bosque sentia que a conexão entre eles era uma rede invisível que os unia por um propósito maior. Era hora de agir, mesmo que o medo ainda o acompanhasse. Miguel se reuniu com os moradores da vila à luz de uma fogueira. As chamas dançavam, lançando sombras nas faces preocupadas e esperançosas dos presentes. Precisamos nos unir, amigos, ele começou, a voz tremendo com a emoção. A floresta nos dá vida e o gorila Amani é um símbolo de tudo o que devemos proteger. Ele viu os rostos se iluminarem ao pronunciar aquele nome. A memória de seu avô ecoava em seu coração. Nós temos que lutar por nossa casa, pela nossa história e pelo futuro dos nossos filhos. A conversa fervilhava e Miguel sentia a paixão crescente na sala.
Mães, pais e crianças, todos com seus olhos fixos nele, esperando uma centelha de esperança que acendesse a vontade de lutar contra a ânsia do progresso a qualquer custo. Ana estava ao lado do pai, com as mãos unidas em prece. A inocência da menina fazia o coração dele apertar. "Papai, nós vamos salvar o Amani, não vamos?" perguntou, a voz trêmula de expectativa. "Faremos o que for necessário, minha filha, não se preocupe", ele respondeu, tentando esconder a insegurança que o atormentava. Conforme a reunião ganhava força, a ideia tomou forma. Organizar uma manifestação pacífica. Miguel lideraria a marcha na manhã seguinte, fazendo com que as vozes da comunidade ecoassem na floresta. Eles decidiriam, juntos, que iriam falar com os empreiteiros e mostrar que não estavam dispostos a abrir mão de seu lar. Nas primeiras horas do dia seguinte, o céu estava nublado, como se a natureza estivesse unindo forças. Miguel e um grupo de aldeãos se reuniram empunhando cartazes feitos à mão, retratando Amani e frases de proteção e amor pela floresta. À medida que caminhavam em direção ao centro da cidade, os sons da selva pareciam encorajá-los. Ao chegar, Miguel viu os empresários em ternos escuros, em meio a uma reunião com outros homens de negócios. A visão daqueles rostos frios e calculistas fez seu coração disparar, mas naquela hora ele não podia recuar. Com Amani simbolicamente reservado em seu profundo espírito, Miguel tomou uma respiração profunda e, com os olhos fixos no futuro, gritou: "Parem! Não vamos permitir que destruam a nossa casa!" Um silêncio caiu sobre o grupo de executivos e, por um instante, o tempo pareceu parar. Os olhares se cruzaram e Miguel sentiu que a batalha estava mais do que apenas pela floresta. Era pela alma da comunidade, pela voz de cada pessoa que acreditava na harmonia entre humanos e natureza. Mas, enquanto esperava o resultado daquela ousadia, uma nova presença se aproximou do grupo. Um homem que Miguel nunca tinha visto antes, com um brilho nos olhos que intrigava e uma aura de poder. "Você está certo, jovem, mas você não sabe a quem está desafiando." Com aquelas palavras, a atmosfera mudou instantaneamente. Miguel não tinha escolha. Ele precisaria ser mais do que um guarda-bosques. Precisaria ser um verdadeiro líder. Uma decisão crucial estava prestes a se revelar. O que esse homem queria e o que Miguel estava disposto a sacrificar para proteger Amani e a floresta que amava? O homem que se aproximara de Miguel parecia emanar uma intensidade que o deixava desconcertado. O olhar profundo poderia ser persuasivo, mas também tinha a fraqueza de promessas vazias. "Você está jogando com fogo", disse o desconhecido, aproximando-se mais. "O progresso é implacável. Você e sua comunidade não têm chance contra algo maior do que vocês." Miguel sentiu um frio na barriga. Sentia que a pressão em seu peito era o som da floresta clamando por ajuda. "Não estamos aqui apenas por nós, mas por tudo que a floresta representa", respondeu, esse impulso queimando em sua alma. "Não vamos desistir." Os olhos do homem brilharam, como se uma tempestade se formasse entre eles. "Você acredita realmente que a sua voz pode mudar o destino? O que você está disposto a fazer para proteger esse primata? E quanto ao custo que isso pode acarretar?" "Estou disposto a tudo", Miguel afirmou, já sem receio. "A vida de Amani vale mais que qualquer projeto, e eu estarei na linha de frente, não só por ele, mas por todos nós." Ana, sua filha, observava silenciosamente, segurando a mão do pai. O coração dela pulsava forte, cheia de emoção. A inocência dela trazia um novo significado à luta, e Miguel não poderia falhar. Outra mulher da aldeia, Dona Rosa, se adiantou, segurando um cartaz que dizia: "A vida em harmonia é tudo que temos." Era um lembrete de que aliados estavam ali para sustentá-lo. O homem misterioso sorriu, mas era um sorriso que não prometia nada bom. "Se é assim que você quer jogar, então me escute com cuidado. A decisão a ser tomada hoje pode destruir a vida que você conhece, e a dele", pontuou, olhando a floresta ao fundo. E as palavras? Deu um knockdown naqueles que estavam ao redor. Uns começaram a murmurar, preocupados com a possibilidade do resultado desfavorável. Miguel percebeu a fragilidade em cada expressão. Ele tinha que transformar essa incerteza em poder. "Alguém disse que temos que lutar com todas as forças, certo?" Miguel gritou, erguendo catálogos. "Sei que o medo nos assombra, mas lutar é mais do que um ato de coragem. É um ato de amor. Estamos aqui porque acreditamos juntos."
Os murmúrios foram silenciados pela convicção em sua voz. A comunidade começou a se reunir, formando um laço de força. Os olhos de Ana brilharam com orgulho ao observar o pai, e, com um sorriso meigo, ela gritou junto: "Amani é nosso amigo, vamos protegê-lo." Miguel sentiu cada palavra ressonar dentro de si. Aquela foi uma virada, um renascimento de esperança entre aqueles que antes estavam angustiados. Mas o desconhecido ainda mantinha sua presença ameaçadora. Ele afastou-se, gesticulando como se estivesse fazendo um convite à introspecção dolorosa. "Estão jogando com fogo", disse ele novamente, mas desta vez com um tom contido e misterioso. "Mas eu os observarei de perto. Você pode ter ganhado uma batalha, mas a guerra não está perdida." Aquelas palavras ecoaram como um alerta, e Miguel sentiu que algo sombrio rondava. Ele se virou para os municípios, percebendo o peso da responsabilidade. Não era apenas uma questão de Amani. Agora cada pessoa na aldeia estava envolvida. O que aconteceria se eles falhassem? A determinação se firmava em seu coração, mas ao mesmo tempo o receio de perder era aterrorizante. O que mais o desconhecido sabia que ele não sabia? E à medida que pensava em tudo isso, a floresta em volta parecia sussurrar, uma memória antiga produzindo ecos que falaram sobre lutas passadas. Miguel olhou para a selva que amava tanto, sentindo que uma verdade maior o sustentava. "Estamos prontos!" ele gritou, em um último clamor de motivação. Mas nesse exato momento, um som estrondoso ecoou pela floresta. Um estrondo, como se algo colossal estivesse rompendo a tranquilidade da selva. Miguel sentiu o chão tremendo sobre os pés. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. O que era aquele som? Ele já estava em uma batalha, mas agora algo ainda mais ameaçador se levantava das sombras. Miguel olhou ao redor, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. O tumulto de emoções confrontava-se dentro dele. Medo, determinação e uma centelha de esperança. Ele sabia que a pressão estava aumentando e que a floresta, com sua essência vibrante, dependia dele e de sua família. O som estrondoso se repetiu, desta vez acompanhado por uma vibração que parecia vir do chão. A terra tremeria sob seus pés, mas a verdadeira questão ecoava na mente de Miguel. O que estava se aproximando? A paisagem se agitou com o som distante de árvores se quebrando. Amanhã será diferente, pensou, decidindo que, independentemente do que se aproximasse, sua causa precisava de união. "Precisamos nos preparar", Miguel gritou com toda a força, chamando cada um dos que estavam perto. Ana olhou para o pai, seus olhos cheios de admiração e preocupação. "O que está acontecendo, pai?" Sua voz suave, quase um sussurro, fez Miguel sentir o peso da responsabilidade sobre ele. Ele se agachou, segurando as mãos da filha entre as suas. "Filha, precisamos proteger a floresta e Amani. Mas isso é um trabalho que fazemos juntos, sempre juntos." As pessoas começaram a se mover, reunindo o que podiam, pneus velhos, pedaços de madeira, qualquer coisa que pudesse servir como barreira. Dona Rosa ergueu seu cartaz novamente, mas agora outras vozes se uniam à dela, ecoando a urgência do momento. "Não é só pela floresta, é por todos nós", disse um dos jovens da comunidade. As palavras dele, como chamas, acendiam a coragem nos corações dos presentes. A consciência de que o tempo se esgotava fez a energia pulsar mais forte. Miguel olhou para a floresta, tentando absorver o que estava por vir. O medo se mesclava à determinação. Aquela selva não era apenas sua casa, era um símbolo da luta pela vida. "Vamos!" ele gritou, e a resposta foi um coro de vozes unidas. O som estrondoso se aproximava agora, e as primeiras sombras começaram a se revelar. Era um grupo de máquinas pesadas, movendo-se em direção à floresta. Miguel sentiu um nó na garganta. Era exatamente o que ele temia. "São eles", pensou, lembrando das promessas de expansão e progresso que pereciam apenas em planos de destruição. À medida que as máquinas se aproximavam, Miguel começou a correr. Cada passo sobre a terra trêmula parecia um eco de sua determinação. Atrás dele, a comunidade o seguia, unida por um laço de esperança e resistência. "Não podemos deixá-los entrar", gritou uma voz, cortando o ar como um flecha. Miguel virou-se e viu a determinação nos olhos dos que o seguiam. Era um momento decisivo. A batalha que não tinham escolhido, mas que se tornara inevitável.
Os operadores das máquinas pareciam surpresos com o número crescente de pessoas que se armassem com coragem ao redor da entrada da floresta. Miguel levantou um braço, gesticulando para deter o avanço em suas terras sagradas. "Estamos aqui para proteger a vida", ele declarou, sua voz ecoando na floresta como o som de um tambor. Mas, em meio àquelas declarações de força, algo dentro dele questionava. Até onde iriam para proteger a Mani? E se isso significasse enfrentar forças que pareciam intransponíveis? Os operadores hesitaram, mas não desistiram. Miguel e sua comunidade estavam em risco de enfrentar não apenas a máquina, mas também um sistema que parecia imbatível. O choque das energias estava prestes a se intensificar. E enquanto os olhares se cruzavam e a tensão crescia, Miguel percebeu que a verdadeira luta começava. Seriam todos eles capazes de resistir a um gigante que ameaçava não apenas uma espécie, mas uma maneira de viver? A floresta esperava, esperando a resposta de quem estava disposto a lutar por ela. O tempo estava se esgotando, e uma nuvem de incerteza pairava no ar. Miguel fechou os olhos por um momento, reunindo toda a sua coragem. E então o enfrentamento começou. O que seria preciso para que sua voz se ouvisse sobre o estrondo das Fará? Miguel sentia o coração pulsar forte no peito, como se cada batida fosse um chamado à luta. Ele respirava fundo, tentando encontrar a calma dentro do caos. A floresta era um lar que pulsava com suas memórias, suas histórias e, acima de tudo, sua vida. Ele não podia deixá-la ser destruída. As máquinas não paravam. O som do metal rangendo se misturava com o clamor das vozes que cresciam à sua volta. Miguel percebia que aqueles que antes se mostravam hesitantes agora estavam tomados por uma força nova. O medo se transformava em coragem. Dona Rosa, com seu cartaz resplandecente, não parava de gritar: "Isso é uma guerra que não escolhemos, mas que lutaremos até o fim." Miguel sentiu um arrepio. Aquela simples frase ecoava em sua mente, repleta de importância. Eles não estavam lutando apenas por si mesmos, mas por um legado. A Mani era mais que uma floresta. Era o símbolo de uma luta maior, e ele sabia que não poderia falhar. Com o olhar fixo nas máquinas que avançavam, Miguel gritou ao grupo: "Pessoal, vamos nos dividir. Precisamos criar uma barreira." A ordem foi recebida com um grito coletivo de concordância. As pessoas começaram a se dispersar, unindo-se em pequenos grupos. Pneus eram empilhados, troncos eram arrastados e uma muralha improvisada começou a se erguer. Miguel corria de um lado para o outro, ajudando onde podia, encorajando aqueles que pareciam cansados ou desmotivados. A energia era contagiante. Ele viu Ana, decidida a ajudar, despejando folhas secas em um canto da construção. "Vamos proteger nosso lar, papai," ela disse com um brilho nos olhos que iluminou o coração de Miguel. O brilho da determinação de sua filha contagiava a todos. Um jovem chamado Paulo estava carregando um tronco pesado e, quando viu Ana, parou para ajudar. "Vamos fazer isso juntos," ele gritou, e logo outros se uniram, formando uma corrente humana que passava os materiais de um para o outro, um esforço conjunto para a mesma causa. As máquinas chegaram mais perto, mas Miguel não recuaria. Ele podia sentir a adrenalina subindo, mas também a certeza de que tinham algo que essas máquinas não tinham: união, amor e uma história que precisava ser contada. Ele ergueu seu punho e gritou: "A floresta é nossa e lutaremos por ela." A resposta foi uma onda de gritos e aplausos. A comunidade estava agora como um só corpo, um organismo vivo, pulsante e cheio de energia. Atentos, todos sentiram a realidade ao redor. Estavam prestes a fazer história. Mas enquanto o grupo tomava coragem, Miguel não pode deixar de pensar nos operadores das máquinas. Ele os estudou tentando captar suas expressões. Havia uma dúvida nos rostos deles. Havia uma pequena chance de convencer que aquele não era o caminho certo. O que eles veriam como uma simples operação, para Miguel representava a destruição de tudo o que em sua vida tinha significado. Era um dilema difícil, mas Miguel não tinha tempo para se perder em pensamentos. Ele precisava agir. Com um gesto decisivo, ele levou as pessoas para mais perto da entrada da floresta. "Vamos lá, precisamos mostrar a eles que não vamos ceder."
De repente, um operador saiu da cabine de uma das máquinas, olhando diretamente para Miguel. O olhar dele se encontrava, e por um breve momento, o mundo pareceu parar. Era um momento de verdade, um momento que poderia mudar tudo. O que aquele operador diria? Tinha coragem para rever suas decisões? E a determinação de Miguel e de sua comunidade seria suficiente para fazer a diferença? As máquinas pararam. A tensão pairava no ar, e a respiração era um eco na floresta ao redor. Miguel sentiu que a noite ainda reservaria surpresas. O silêncio pesado foi cortado quando o operador levantou a mão, parando o avanço da máquina monstruosa que rugia como um leão enfurecido. Miguel sentiu a tensão se intensificar. O homem olhou em volta e por um instante parecia perdido. Ele respirou de forma pesada, como se carregasse não apenas sua pesada maquinaria, mas também o peso de uma escolha. "Por que vocês estão fazendo isso?" o homem gritou, sua voz quase abafada pelo rugido distante das lâminas. Miguel ficou surpreso. Era uma pergunta inesperada. Ele nunca imaginou que o operador questionaria suas ações. "Estamos lutando por Amani. Estamos lutando por nossas vidas", Miguel respondeu, a voz embargada pela emoção. Ele deu um passo à frente, atraindo não apenas a atenção do operador, mas de todo o grupo. "Esta floresta é nosso lar, nosso futuro. Não podemos deixá-la ser destruída por lucro." O operador tinha expressão de confusão, e isso dava esperanças a Miguel. Ao seu redor, as pessoas murmuravam, ecoando o sentimento de solidariedade. Essa conversa parecia uma oportunidade. Miguel podia sentir a energia vibrante, uma mistura de esperança e determinação. Eu sou só um trabalhador", o operador disse angustiado. "Estou aqui porque preciso. Não sabia que havia alguém por trás disso. Eu pensei que estava executando ordens." Ele olhou para a floresta, para as árvores que dançavam suavemente ao vento, como se também estivessem ouvindo e esperando por alívio. "Todos nós precisamos de sustento", Miguel disse, suavizando o tom. "Mas e se nós nos uníssemos? E se você me ajudar a preservar o que é nosso, não seria mais gratificante saber que você estava contribuindo para a vida e não para a destruição?" O homem hesitou, olhando para as máquinas ao seu redor como quem tivesse acabado de ver um fantasma. Miguel percebeu que a oportunidade estava ali. Ele hesitava em avançar, mas uma parte dele sabia que precisava. A ligação deles era mais forte do que qualquer barreira física. O operador poderia mudar a história. Ana, com seu ar inocente, aproximou-se timidamente de Miguel, puxando sua camisa. "Papai, ele pode ajudar, não pode?" O olhar esperançoso da filha foi como um golpe direto no coração do operador. Ele olhou para aquela garotinha tão cheia de esperança. Ele parou e, naquele momento, Miguel viu a ruptura. "Eu tentei proteger minha família também, mas neste caminho é tudo tão errado." As palavras saíram de sua boca como se lutassem contra ele mesmo. A murmuração na multidão cresceu, a tensão no ar se transformando em um misto de esperança e união. Miguel sentiu que agora era a sua vez de dar um passo em frente. Encorajado pela conexão criada, ele se aproximou mais, quase se tornando uma extensão daquela floresta. "Você pode escolher ser parte da solução, assim como nós, para lutarmos juntos por Amani, por nossas famílias, por todos os que habitam nesta terra." Miguel exclamou, a voz em alta, empurrando a mensagem do fundo do coração. O operador olhou novamente para as máquinas, depois para a floresta e finalmente para Miguel. Ele parecia à beira de se transformar, como se uma nova luz estivesse surgindo dentro dele. Mas antes que pudesse responder, o eco de sirenes cortou o ar, trazendo a realidade de volta como um balde de água fria. "Precisamos nos apressar", alguém gritou. O tempo estava se esgotando. Miguel sentiu um frio na barriga. Eles tinham uma escolha, mas a pressão estava se acumulando. Iriam lutar ou desistir agora, quando tudo estava à beira da mudança? O operador olhou para o grupo e, pela primeira vez, parecia que havia deixado de ser um rosto anônimo. Ele levantou a mão e fez um sinal. "Vamos!" Miguel gritou, e a comunidade se uniu em um clamor ensurdecedor. Mas, de repente, uma nova máquina se aproximou com seu barulho triunfal, e a luta estava prestes a recomeçar. O que aconteceria a seguir? O novo maquinário avançou como uma sombra ameaçadora,
e o barulho ressoava como um tambor de guerra. Miguel sentiu um frio na espinha, mas o olhar do operador, agora fixo na multidão, acendeu uma chama de coragem dentro dele. Não, não podemos deixar isso acontecer, o homem clamou, o coração batendo forte. Se você está disposto a lutar, eu também estou. Ele deu um passo à frente, uma nova determinação visível em sua postura. Miguel não podia acreditar. A comunidade vibrou, chegaram a sentir a adrenalina pulsando em seus corpos. As pessoas se colocando ao lado do operador, formando uma barreira entre os gigantes de metal e a floresta. Era uma união inesperada, um símbolo da resistência que se erguia contra a destruição. Vamos criar uma barricada, precisamos impedir que eles avancem, Miguel gritou, sua voz ressoando com uma força que ele não sabia que tinha. Com novas energias, todos começaram a se mover, pegando tudo o que podiam encontrar, galhos, pedras e até pedaços de madeira. A tarefa que parecia impossível agora se tornava uma missão coletiva e sagrada. Ana, em meio a tudo isso, segurava a mão do pai, seus olhos brilhando com orgulho. Você está fazendo a coisa certa, papai. Eu acredito em você. Miguel olhou para a filha, um misto de emoção e determinação se formando dentro dele. Ele sabia que a luta não era apenas por Amani, mas pelo futuro dela e de tantas outras crianças que podiam sentir a vida escapando pelas mãos. A floresta não era só um lugar, mas um símbolo de tudo que eles acreditavam. Só temos uma chance, gritou o operador, organizando o grupo. Se cada um de nós der o seu melhor, podemos vencer. Devemos mostrar a eles que somos mais fortes juntos. Assim, sob uma nuvem de tensão crescente, eles começaram a se alinhar. A máquina continuava avançando lentamente, seu rugido se intensificando, como se percebesse o desespero e a coragem da oposição. Cada segundo parecia uma eternidade. Miguel olhou em volta e viu rostos determinados, esperança nas gotas de suor sobre as testas. Era uma visão que o enchia de força. Preparem-se, ecoou a voz do operador. Com um gesto decidido, ele sinalizou para que todos mantivessem suas posições. Miguel podia sentir o peso do momento e sabia que a decisão estava sendo tomada em conjunto, um verdadeiro clamor de corações. Mas, de repente, o que parecia uma luta contra a destruição foi interrompido quando silhuetas de homens em uniformes apareceram no alto de uma colina. A polícia, armada e ameaçadora, observava a cena. Miguel sentiu um aperto no coração. Era o último obstáculo a superar, seus olhos encontrando os de Ana, que parecia um pouco insegura. Papai, e se não der certo? Ela murmurou, um tremor de preocupação na voz. Se não der certo, nós lutamos mesmo assim, Miguel respondeu, sua coragem inabalável. Agora, mais do que nunca, ele sabia que precisava lutar. Pelo amor, pela vida, pela floresta. O que estava em jogo era muito maior do que ele poderia imaginar. Fiquem prontos para agir. Nossos gritos são mais poderosos do que qualquer arma. O operador gesticulou e a energia se espalhou pelo grupo. A tensão era palpável, o medo misturado com coragem. Miguel se preparou para a primeira investida, sem saber que um novo obstáculo estava prestes a surgir. Um inesperado aliado que mudaria toda a trajetória da resistência. Quando o primeiro grito de guerra ecoou, ele mal sabia que estava prestes a descobrir um segredo que poderia transformar tudo, não apenas a luta, mas o próprio significado de Amani. O sopro quente do futuro estava chegando. O operador olhou para Miguel, um misto de esperança e preocupação em seu olhar. Ele mal havia terminado de dar ordens quando a multidão sentiu um tremor sob os pés. Era a máquina, agora mais próxima, seu motor rugindo com fúria. O grupo se preparou, as mãos trêmulas segurando os objetos que reuniram como se fossem armas. Então, como se surgisse de um sonho, uma figura emergiu das sombras da floresta. Era um homem, vestido de verde, com a pele bronzeada e os olhos firmes. Ele trazia um semblante sereno em meio ao caos. Miguel reconheceu aquele homem. Era o guarda-bosques Miguel, amigo de longas amizades dadas. A conexão entre eles era imediata, como a de irmãos. "Você não está sozinho!" gritou o guarda-bosques, sua voz ecoando por sobre o rugido da máquina.
A floresta é minha casa também. Eu vou lutar com vocês. E sem hesitar, ele se uniu à linha de frente, ocupando um espaço ao lado do operador. Miguel sentiu um calor no coração. O guarda-bosques conhecia cada canto daquele lugar, cada árvore, cada animal. Ele havia passado anos protegendo a floresta, mas desta vez ele não estava apenas defendendo um pedaço de terra, estava lutando pela vida, por aqueles que não tinham voz. Vamos! Nossos gritos precisam ser ouvidos! O guarda-bosques levantou um braço, trazendo um grito de apoio a todos. E como se fosse um grande coral, o povo respondeu com um clamor coletivo que reverberou em toda a região. A polícia, que antes parecia um muro impenetrável, hesitou, confusa. Era como se aquela onda de coragem tivesse criado uma força invisível, uma energia que balançava tudo ao redor. Miguel sentiu a adrenalina subir. O medo partia o peito, mas a coragem pulsava em todos os cantos. Era hora de agir. Formem uma linha! Gritou o operador novamente, agora mais alto. Vamos ocupar este espaço e impedir que eles cheguem até a floresta. A vida deles depende de nós. Ele falava sobre a natureza, mas havia algo mais profundo naquelas palavras. Era sobre a vida deles, sobre a Mani e todas as crianças que ainda viriam. Ana, ao lado do pai, erguia as pequenas mãos em um gesto de apoio, e Miguel se sentiu invencível. Com um movimento decidido, ele gritou o que todos estavam pensando. Por Amani, por todas as árvores, por nossa liberdade! A multidão uniu as vozes atrás dele, uma sinfonia poderosa que ecoou pela floresta. Mas, enquanto a tensão aumentava, Miguel notou algo que lhe fez a pele arrepiar. Do alto da colina, uma silhueta conhecida surgiu. Não podia ser. Olhando mais de perto, seus olhos encontraram os de uma mulher, Sara, uma antiga amiga da escola, que sempre sonhou em ser ativista. O olhar dela estava centrado na cena, e ela parecia determinada. Sara, o que você faz aqui? Miguel quase não conseguiu acreditar. Eu vim ajudar vocês. Ouvi rumores sobre isso e não poderia ficar fora. Meus irmãos estão com a floresta. Ela gesticulou para um grupo de jovens que se aproximavam. Era um sinal de que a luta só estava começando, e agora mais aliados se juntavam à resistência. Com a formação de um exército de corações ardentes, Miguel se sentiu mais forte do que nunca. E no fundo de seu coração havia uma sensação de que a mudança era possível. A floresta, com sua beleza e força, traria não apenas a vitória, mas a promessa de um futuro repleto de possibilidades. Enquanto os dois grupos se preparavam para o embate, algo inesperado ocorreu. Um ruído diferente, um som familiar e ao mesmo tempo estrondoso, estremeceu o chão. Era como se a própria terra estivesse respondendo ao apelo da resistência. Miguel virou-se, pronto para enfrentar o que fosse, quando de repente viu o que parecia ser um grupo de animais da floresta se reunindo, formando um mosaico de vida e força. E então, em meio a todo aquele tumulto, a dura realidade começou a se desdobrar diante de seus olhos. O que Miguel descobriria a seguir poderia mudar não apenas a batalha, mas a própria essência do que eles estavam defendendo. Os corações pulsavam em um ritmo frenético, como se a floresta se preparasse para um duelo épico. Miguel fixou os olhos nos animais se aglomerando, cada um com seu brilho natural, magníficos e assustadores ao mesmo tempo. Os pássaros lançavam seus cantos em um coro, como se entoassem uma canção de resistência. Das sombras, o guarda-bosques Miguel se posicionou, decidindo ser o elo entre todos, humanos e criaturas da floresta. Olhem! Gritou ele, urgentemente, apontando para o grupo de cervos e tamanduás que surgiam vagarosamente. Eles entendem, eles sabem que estamos lutando por eles. Era um lembrete poderoso que trouxe à tona o vínculo ancestral que existia entre os humanos e a natureza. Miguel olhou ao redor e viu a determinação em cada rosto. A energia da floresta parecia envolver todos, erguendo os ânimos. A máquina, agora bem visível, rosnava como uma fera prestes a atacar. O grupo de trabalho da construção se movia com a atenção de quem estava prestes a iniciar um combate, mas a grande muralha, composta pela força humana e animal, começava a se consolidar. Eles estão com a gente, nós somos mais fortes juntos, Sara bradou, sua voz ferina cortando o ar denso.
As palavras pareciam ressoar e Miguel sentiu a esperança brotar como uma flor resistindo às adversidades. Ele sabia que a frente que se formava agora não era só de humanos, mas uma frágil aliança entre aqueles que dependiam da terra e do que ela podia oferecer. O operador, percebendo a movimentação dos animais, uniu seu grito aos demais. Esta floresta é nossa, se tivermos que nos sacrificar, que seja por aqueles que não têm voz. A multidão estava pronta para suportar o que viesse. Miguel sentiu o peso de sua responsabilidade crescer, mas junto com ele, uma estranha sensação de empoderamento. Lá em cima, na colina, um falcão já planava, observando do alto. Era como se ele estivesse destinado a ser o mensageiro, levando a mensagem do povo para além da floresta. Miguel lembrou-se das histórias que seu avô contava sobre como os pássaros sempre trouxeram notícias e mudanças. E a conexão com tudo o que estava acontecendo fez seu coração acelerar. O guarda-bosques ergueu um punho em direção aos céus e aquele gesto incendiou a multidão. Os gritos ecoaram novamente, "Por Amani!" E, ao mesmo tempo, uma estrondosa cacofonia de gritos dos animais se juntou ao clamor humano, transformando a cena em um espetáculo surreal. Eis que, de repente, um brilho cortou o céu. Uma sombra grande e imponente se aproximava. Piscou, tentando discernir o que era. Quando os olhos se ajustaram, a visão que se desenrolou era de um enorme gorila, com um olhar intenso e sábio. Ele não estava sozinho. Um grupo de primatas seguia, quase como se estivessem se unindo à resistência. "Isso vai mudar tudo", sussurrou Miguel, ao se dar conta de que a presença do gorila não era uma coincidência. A conexão dos animais com a floresta era mais profunda do que ele poderia imaginar. Já não se tratava apenas de um desafio físico, mas de um chamado à união, à proteção de um mundo que costumava ser silenciado. Enquanto o tremor sobre os pés aumentava, a tensão na multidão se intensificava. Todos aguardavam uma ação decisiva. "Estamos prontos, Miguel! Vamos para a luta!" gritou Sara, mas ele sabia que algo maior estava surgindo diante deles. Ele se virou para o guarda-bosques. "Precisamos saber qual é a estratégia. Precisamos de um plano que inclua eles." Miguel apontou para o gorila e a expressão dos presentes se iluminou com entendimento. Neste momento, Miguel percebeu que a batalha não seria apenas contra a máquina, mas uma luta pela conscientização, pela liberdade da floresta e pela defesa de todos os seres que nela habitavam. O que aconteceria a seguir determinaria não apenas o futuro da floresta, mas de cada um deles. Com a adrenalina correndo nas veias, Miguel fez uma pergunta que ressoaria na memória de todos. Estão prontos para lutar não apenas pela floresta, mas por um mundo onde todos possam viver em harmonia? A resposta se fez através das vozes que em uníssono ecoaram. A verdadeira guerra estava prestes a começar. O coração de Miguel pulsava acelerado enquanto ele se preparava para o que vinha a seguir. A presença do gorila, Amani, era uma força inegável. E com cada grito de determinação, ele sentia que a união entre homens e animais era a chave da resistência. Os moradores da vila, agora alinhados como um só organismo vibrante, estavam prontos para enfrentar as máquinas que ameaçavam o que mais amavam. E enquanto os animais se posicionavam ao lado deles, era como se a própria floresta estivesse tomando partido, decidida a lutar pela sua própria proteção. Os pássaros voavam em círculos, e os primatas exibiam suas posturas em uma espécie de dança ritual, uma celebração de vida. A máquina, gigante e implacável, avançava lentamente. Os operadores pareciam nervosos, sentindo a energia que emanava do povo. O medo já não estava do lado deles. Miguel ergueu sua voz. "A vida se ergue diante de nós. A floresta é nosso lar, e não permitirão que a destruam." E aquele clamor ressoou na alma dos que estavam ao seu redor, criando um eco de coragem. Foi então que um grupo de jovens alinhou-se à frente, determinados a criar uma barricada. Sara e o guarda-bosques trocaram olhares de cumplicidade, e cada um se ergueu para se tornar uma linha de defesa. O operador da máquina hesitou ao ver a determinação nos rostos das pessoas. Crianças, que com suas mãos pequenas, se uniam nas posições de combate. "Por Amani, pela união de todos!" Miguel gritou, e aquela palavra ecoou como um mantra repetido por todos. E em um momento de intensa reflexividade, ele percebeu que, com cada grito, não era apenas a floresta que defendiam,
mas um modo de vida que respeitava todas as formas de existência. O amor pela terra os unia. As máquinas pararam. O que parecia um barulho ensurdecedor agora se transformava em uma sinfonia de vozes, onde cada grito era um manifesto de proteção e vida. Miguel sentiu que o tempo desacelerava, que a floresta contava testemunho de cada gesto de bravura. O gorila, imponente e sábio, se acomodou atrás deles, simbolizando a força daquele encontro. Um dos operários, tocado pela cena, desceu da cabine e, com lágrimas nos olhos, levantou um cartaz improvisado. "Estou com vocês, proteger é nossa missão." O impacto de sua ação fez com que os outros olhares hesitantes se voltassem para ele. Alguns operadores começaram a descer de suas máquinas, construindo um vínculo inesperado com a luta dos moradores. "Está mudando, Miguel, olhe!" disse o guarda-bosques, e Miguel viu um vislumbre de esperança nos olhos de quem antes se mostrava indiferente à luta. Algo realmente mágico estava acontecendo. O que antes era uma batalha entre a ganância e a preservação, agora se tornava uma unidade em prol da harmonia. "Precisamos nos unir", Miguel lembrou a todos. "Essas máquinas não são nossas inimigas, são ferramentas que podemos transformar. Vamos mostrar a eles que a vida é mais forte que a destruição." As palmas começaram a bater, soando como um ritual que reverberava entre as árvores. Quando a nova máquina tentou avançar, a formação se fortaleceu. Miguel, junto com o operador que se unira ao grupo, fez gestos para que avançassem lentamente, criando uma barragem não apenas física, mas emocional. "Se precisamos lutar, que seja pela vida, que seja pelo amor que temos pela nossa floresta e entre nós." As vozes se transformaram em um coro e, com aquele apoio inesperado, até os que armavam as máquinas começaram a refletir. A mensagem estava clara, e cada indivíduo que havia se unido à resistência estava mudando a perspectiva de todos ali presentes. Com o clima de transformação no ar, um eco de autoridade se formou, impulsionado pela força coletiva. Miguel olhou para Amani, que observava atentamente, compartilhando a energia que emanava do coletivo, quase como um ser consciente da luta. E em um último esforço, Miguel ergueu as mãos, chamando todos para um círculo, unindo-os em uma força comum. "Por Amani, por nós e pela floresta, todos juntos!" E enquanto o grito ecoava, cada um tornou-se um eco da resistência, passando a promessa de lutar pelo amanhã. Clima de paz começou a tomar conta. As máquinas pararam e as pessoas cruzaram os braços, decididos a não se mover até que uma solução pacífica fosse discutida. O gerente da empreiteira, angustiado, se aproximou, vendo a humanidade e união que estava acontecendo. À sua frente, Miguel tomou coragem e chamou por ele. "Vamos conversar. Este não precisa ser o fim, apenas uma mudança de rumo." E ali, sob o abraço da floresta, injetaram um novo sentido de entendimento e possibilidade para um futuro em que a natureza e o progresso poderiam coexistir. Assim, a luta de Miguel e de sua comunidade não só salvou Amani, mas abriu um novo caminho com a promessa de um amanhã mais harmonioso e repleto de vida. O gorila, então, deu um grito poderoso e todos sentiram que aquela transformação não era apenas sobre salvar uma espécie, mas sobre criar um mundo onde todos, humanos e animais, prosperariam juntos em paz, celebrando a vida. Miguel sabia que esta vitória era apenas o começo. E com o olhar fixo no horizonte, ele contemplou a floresta vibrante, a certeza de que cada lágrima de luta, cada grito de coragem, finalmente tinha trazido a mudança. Era hora de unir a todos na celebração da vida e na proteção do que mais importava, a floresta e todos os seus habitantes. E assim, com um sorriso largo e um coração cheio de esperança, Miguel viu que a essência da floresta pulsava mais viva do que nunca. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio deixando um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final que emociona o coração. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão mágica. Vamos juntos fazer a diferença!